Você é muito bem-vindo. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22, a partir do verso 1. Texto conhecido da palavra de Deus. Vamos ler? Gênesis 22, verso 1, diz o seguinte: Depois dessas coisas pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse a Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Feche os teus olhos, vamos orar, Pai. Nós te agradecemos pela porção da palavra que acabamos de ler e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nesse tempo. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que é muito comum entre nós, é que todos nós, uns mais, uns menos, uns mais numa área, outros mais em outra área, mas todos nós temos em comum necessidades. Necessidades emocionais, físicas, necessidades espirituais, necessidades financeiras. Eu te pergunto, em quem você tem se apoiado no que diz respeito às suas necessidades? Muitos, infelizmente, têm se apoiado naquilo que tem, naquilo que conquistou, no salário que ganha, na posição que ocupa. Muitos têm se apoiado nas notícias, nas circunstâncias, nas previsões, nas perspectivas de futuro. Mas a grande verdade é que eu quero desafiar você a apoiar-se, a crer, a esperar e a confiar em Jeová Jiré, o Deus da provisão. Mas afinal de contas, o que é provisão? Prover é providenciar algo. Prover é suprir. Prover é abastecer. Prover é munir de algo. E a Bíblia Sagrada está cheia de exemplos da provisão de Deus para a vida das pessoas. A primeira delas é sobre o texto que acabamos de ler. Deus pede a Abraão o seu único filho como sacrifício. E é interessante que o Senhor o obedece, mas há uma convicção tão grande da provisão da parte de Deus, que quando ele chega, ele avista o lugar onde ele faria o sacrifício do seu filho, o seu único filho a quem ele amava. Ele está com os seus moços que o ajudaram a ele, seu filho, a chegarem até ali. E ele, então, ao avistar o local, ele diz aos moços: fiquem aí, nós iremos, adoraremos e voltaremos. E é exatamente isso que acontece. Quem conhece esse texto, que é bem famoso, bem conhecido, sabe que no momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus o impede, provê um animal para ser sacrificado no lugar de Isaque e transforma Abraão no pai das nações.
Me lembro também da trajetória do povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Essa trajetória começa lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é levantado como libertador deste povo que estava escravizado no Egito. E Deus, então, através da vida de Moisés, tira esse povo do Egito e os conduz pelo deserto até a terra prometida. E é muito interessante porque, como disse, essa trajetória toda de libertação desse povo que estava escravizado no Egito e agora caminhando para Israel, ela é relatada lá no livro de Êxodo, no 3, Deus levanta Moisés como libertador. Em Êxodo capítulo 12, o povo sai do Egito. Em Êxodo capítulo 14, Deus abre o mar para eles passarem. Em Êxodo capítulo 16, Deus envia o maná no deserto. Em Êxodo capítulo 17, brota a água da rocha e por aí vai. Deus provendo as necessidades. Em 1 Reis capítulo número 17, inicia-se ali o ciclo do profeta Elias. E ele profetiza ao rei Acabe que haveria escassez seca, falta de alimentos durante 3 anos. Mas é interessante que mesmo em meio à escassez, mesmo em meio a essa condição tão adversa, Deus manda corvos de dia e de noite levar pão e carne para alimentar Elias. Elias depois vai para a casa de uma viúva em Sarepta, viúva que tinha, segundo o texto sagrado de 1 Reis capítulo 17, apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, que aliás ela ia fazer algo para ela e seu filho comerem, e depois, como o texto relata, e ela declara, depois morrerem de fome por não ter absolutamente nada mais para suprir suas necessidades. Mas o homem de Deus está naquela casa. E então, debaixo de uma direção de Deus, aquela mulher é provada, porque mesmo ela tendo só um pouco, mesmo ela só tendo mais um recurso, mais um alimento, a Bíblia diz que Deus direciona Elias a pedir que ela pegue aquele resto de alimento e faça para ele a refeição. E ela obedece, e a Bíblia diz que a provisão do Senhor entra naquela casa. Eu fico imaginando que grande desafio para aquela mulher faminta, com aquele resto de comida, olhando para o seu filho, já pensando no depois, no que viria, né? E tendo a previsão mais pessimista possível. Nós vamos comer esse pouquinho aqui que ainda tem e depois vamos morrer de fome. E aí o profeta a desafia, debaixo da direção de Deus, a pegar esse pouquinho e passar para ele. E ela o faz. E a provisão do Senhor entra naquela casa e ela tem abundância de alimentos. Eliseu, o sucessor de Elias, em 2 Reis, capítulo número 4, também visita uma viúva cujo marido tinha deixado ela cheia de dívidas, com tantas dívidas, uma situação tão delicada que ela já estava entregando seus filhos para pagar parte das suas dívidas. E Eliseu então pergunta o que ela tinha ali, e ela diz que tinha um pouco de azeite, e debaixo da direção profética da parte de Deus, Eliseu então direciona aquela mulher a ir aos vizinhos, buscar vasilhas, e então o milagre acontece, as vasilhas são cheias de tal forma que azeite naquela época era moeda de troca e ela consegue pagar todas as suas dívidas e viver do resto. Evangelho de João, capítulo de número 6, versos de número 1 a 15, nos relatam a história de uma grande multidão que seguia Jesus, pelos sinais, maravilhas, prodígios, ensinamentos dele. E o texto sagrado diz que no final da tarde, depois de já terem caminhado por um bom tempo, seguindo a Jesus, Jesus se compadece daquela multidão e quer alimentá-los. E os seus discípulos dizem que o que eles tinham era insuficiente. Mas André, um dos discípulos de Jesus, observa um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pede que aqueles 5 pães e 2 peixes cheguem até ele. Ele pega aqueles alimentos, ergue para o alto, dá graças,
E aqueles 5 pães e 2 peixes se multiplicam de tal forma que a Bíblia diz que mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, são alimentados. E a Bíblia ainda diz mais que sobrou alimento. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, queridos? Estou querendo dizer que assim como Deus foi com Abraão, provendo o livramento, assim como Deus foi com Moisés e o povo de Israel, provendo a libertação, assim como Deus foi com Elias, provendo o seu sustento em meio à escassez, assim como Deus foi com a viúva endividada, provendo recursos para ela saldar as suas dívidas, assim como ele foi com a multidão na multiplicação dos pães e peixes, provendo o alimento, não será diferente com você. Creia no Jeová Jirê, creia no Deus da provisão. Ele vai suprir as suas necessidades emocionais, ele vai suprir as suas necessidades físicas, ele vai suprir as suas necessidades espirituais, ele vai suprir as suas necessidades financeiras. A história do sacrifício de Isaac não está na Bíblia à toa. A história da escassez em tempos do rei Acabe e a provisão da parte de Deus para o profeta Elias não está na Bíblia à toa. A história da viúva de Sarepta não está na Bíblia à toa. A história daquela viúva endividada que estava para entregar os seus filhos não está na Bíblia à toa. A história daquela multidão que foi alimentada com 5 pães e 2 peixes não está na Bíblia à toa. Estas histórias e tantas outras estão na Bíblia Sagrada, para que você tenha a convicção daquilo que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo número 4, versículo de número 19, que eu quero que você tome posse em nome de Jesus, deste texto sagrado que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Tome posse dessa palavra. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Jeová Jirê, Deus proverá. Não é o coronavírus que está ameaçando a provisão na tua casa. Talvez o que esteja ameaçando a provisão na tua casa seja a sua incredulidade. Mas neste tempo, neste momento, eu vim aqui para desafiar você a crer na provisão do Senhor. Acredite, coisas incríveis vão acontecer. Deus vai prover todas as suas necessidades. Acredite, tome posse. Creia, confie, Deus proverá. Pai, quero apresentar diante do Senhor vidas que estão nos assistindo nesse momento e que têm se preocupado com o amanhã. Vidas que têm se preocupado, Pai, com o suprimento das suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, financeiras, espirituais. Pai, que eles tomem posse dessa palavra neste momento. Que eles creiam que assim como o Senhor foi com Abraão, que assim como o Senhor foi com o povo que estava escravizado no Egito, que assim como o Senhor foi com Elias, que assim como o Senhor foi com a viúva de Sarepta, que assim como o Senhor foi com aquela viúva endividada que Eliseu visitou, que assim como o Senhor foi com aquela grande multidão, os alimentando, Pai, apenas com 5 pães e 2 peixes, não será diferente na vida do teu filho e da tua filha. O Senhor proverá. Esse é um dos seus atributos. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. E pelos olhos da fé eu creio, nada vai nos faltar. E o nosso bom futuro já está sendo preparado pelo Senhor. Nossa luta vai ter fim. Nossa vitória, nossa bênção vai chegar em nome de Jesus. É o Deus da provisão que está trabalhando em nosso favor. Não deixa o teu povo, Pai, se apegar às circunstâncias, se apoiar em previsões,
se apoiar muitas vezes em si mesmos. Tua palavra diz que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Porque quando a gente dorme é a hora que a gente descansa. Que o teu povo descanse na promessa da tua provisão. É minha oração, Pai, crendo na tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Vamos em frente. Deus proverá.